IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que tem acompanhado a programação da TV Floripa, canal 4 da NET e também no site da TV, tvfloripa.org.br, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando hoje com o professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis. O professor Paulo, ele é formado na área de Ciências da Computação, faz doutorado nessa área e também é voluntário e professor do IIPC Florianópolis. Hoje vamos conversar sobre priorizações na juventude. Professor Paulo, uma ótima tarde, seja bem-vindo à TV Floripa. Boa tarde, Eliane, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Professor Paulo, o que você considera, dentro dos seus estudos, pesquisas, que seja importante que o jovem priorize desde cedo? Existem vários fatores, mas entre os principais, o que a gente pode estar trabalhando? Por exemplo, desde o jovem mais novo, por exemplo, desde o início da vida, começar a estudar a educação financeira. Já pensar na carreira profissional, por exemplo. Então, são aspectos, vamos dizer assim, mais da sociedade de uma forma geral. Eu vejo assim, que existem muitas crises, às vezes, quando o jovem ele quer priorizar, por exemplo, qual o curso, qual o vestibular que eu vou fazer. Mas, até certo ponto, ainda é muito intrafísico, ou seja, ainda é muito material essas prioridades. Elas são importantes. Mas existem várias outras prioridades que o jovem precisa, vamos dizer, esclarecer, entender melhor, para até priorizar essas metas intrafísicas de uma forma mais prioritária. E eu vejo, assim, dentro do paradigma da conscienciologia, um dos principais itens a ser priorizado pelo jovem é a superação do porão consciencial. Pode falar mais do que é esse porão consciencial? Que é um termo interessante, né? Porão, o que parece ser um porão? Porão é aquilo que fica lá embaixo da nossa casa, onde você guarda todos os utensílios que você não usa mais, os bagulhos que você não usa mais, você joga lá e deixa guardado. Então, quando a gente... É uma metáfora, é até um neologismo da conscienciologia, quer dizer o seguinte, que são todos os bagulhos conscienciais, seja energético, seja afetivo, seja uma lembrança muito enraizada que está lá, que a pessoa guarda, e ela não abre mão disso. Aquelas coisas não resolvidas que a pessoa traz. As coisas mal resolvidas, às vezes até de outras vidas, E aí ela deixa guardado lá no fundo para ninguém mexer, e aparentemente, vamos dizer, pegando essa metáfora, a casa é a coisa mais linda do mundo, mas lá no porão está tudo sujo, tá tudo, tem goteira, tem infiltração, tem rato, entende o negócio? Então, assim, no caso do jovem, o porão consciencial, o que quer dizer? São traços da personalidade dele que desde a juventude, desde o início da vida dele, se manifestam. E às vezes se manifesta através de uma irritabilidade muito grande, às vezes uma tendência muito, bélica, agressiva, Ou às vezes não, às vezes aquela moça que tem uma sedução muito grande, que tem uma relação com o passado dela, entende? Então, desde pequena, ela gosta de seduzir todo mundo para ganhar as coisas, manipular as pessoas. Então, até certo ponto, o que eu vejo assim de importante é o jovem começar a identificar essa fase do porão, que um sinônimo seria fase do instinto. Isso que eu ia te perguntar, se tem a ver com a instintividade, a impulsividade, o que o jovem faz sem pensar. Tem relação direta a isso. Por quê? Se a gente pensar assim, em termos da conscienciologia, que a gente considera a consciência como uma consciência multidimensional, com vários veículos, não só com esse corpo físico, por exemplo, o corpo energético, o perispírito, o corpo astral, ou como a gente chama na conscienciologia, o psicossoma, e também o corpo de ideias, Então, em outras vidas, no passado, ela já se manifestou de forma instintiva. Quando ela renasce, ganha um corpo novo, essa instintividade dela tem uma pressão muito grande. É muito mais forte do que a racionalidade dela. Então, ela acaba agindo dessa forma. Tanto é
que às vezes quando você vai conversar com uma pessoa que lembra da sua fase da juventude e ela passou por esse porão consciencial mais evidente, ela assim, eu não gosto nem de lembrar disso, porque eu fazia muita coisa de forma imatura, que hoje não tem coerência. Eu vejo que tem 2 pontos aí que influenciam nesse porão consciencial, nessa fase. Primeiro é o próprio cérebro humano da pessoa que está indo em formação. E aí vem o passado da pessoa influenciar. Mas também existe essa maturidade que a gente chama de holomaturidade da consciência, que são a maturidade de várias vidas desse jovem. Porque quando a gente fala jovem, a gente só pensa na criança ali, é jovem de 14, 17 anos. Adolescente, né? Adolescente. E esquece que ele é uma consciência, que ele já teve várias vidas, que ele já teve no papel de pai, de filho, de esposo, de esposa, enfim. Já evoluiu. Mas que naquela condição como adolescente ele age de maneira mais imatura, vem tudo isso à tona. Isso. E tem um problema do porão consciencial, que quando esse porão vai para a fase da adultidade, é aquele jovem totalmente, aquele adulto totalmente imaturo. Por exemplo, existe a síndrome do canguru. Já ouviu falar da síndrome do canguru? Que é aquela condição do jovem que não sai da casa dos pais. Mas ele não sai da casa dos pais porque é muito cômodo para a pessoa. Não é que ela tem até liberdade de sair, mas ela fica vinculada ao processo emocional ali do pai, da mãe. Ela fica acomodada porque a mãe e o pai eles tratam o filho como um rei. Então, às vezes, a pessoa tem 50 anos, mora na casa dos pais desde jovem. E nunca pensou em sair da casa dos pais. A vida está muito acomodada. Isso é um típico sinal de que o porão consciencial da pessoa, as imaturidades da pessoa se prolongaram. Agora, essa condição de síndrome do canguru, ela não se estende para todo mundo. Tem que avaliar cada caso. Por exemplo, eu já conheci um caso que a pessoa não poderia sair da casa dos pais porque tinha que cuidar da saúde dos pais. Agora, então, cada caso tem que ser analisado. Mas também existe nessa síndrome do canguru a dependência dos pais. Os pais também querem aquela condição. Porque a hora que o filho sai de casa, o que acontece? Existe outra síndrome, que é a síndrome do ninho vazio. Então, o pai e a mãe eles vão ter que reconstruir todo o relacionamento deles. Então, não é sadio, né? Paulo, e a respeito ainda do jovem, hoje nós observamos na sociedade uma série de atrativos, de coisas boas, e de distrativos, situações que sabotam o caminho do jovem, que ele se coloca em risco, às vezes usa droga, vai para as baladas e não tem hora para chegar, e se coloca mesmo em situação de risco. Como é que você vê isso e como é que o jovem pode estar priorizando aquilo que é saudável? E só ampliando mais essa dúvida, que eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Existem também as redes sociais que influenciam muito. Hoje o jovem está quase 24 horas por dia conectado à internet, conversando com as pessoas, se expondo, às vezes, coisas super particulares na internet. Existe uma teoria dentro da conscienciologia que é a era da fartura. O que quer dizer isso? Hoje em dia existe muita opção para o jovem. Muitas opções, muitas possibilidades, muitas amizades, muito conteúdo, muita informação, por exemplo, na internet. Hoje em dia, por exemplo, se o jovem ele quer estudar para fazer um curso, por exemplo, os pais eles dão, em alguns casos, né, eles dão toda a infraestrutura para ele se preparar. Então ele pode optar por vários cursos e, sabe, às vezes pode ficar 4, 5. Eu conheci uma pessoa que ficou 8 anos se preparando para um curso. E aí, ele postergou essa fase da maturidade dele, mas com o objetivo de ter uma profissão mais assistencial, bacana. Mas essa era da fartura, o problema dela é que às vezes os jovens, eles se perdem. E eles se perdem no quê? No seu objetivo de vida. Eu acho que um dos grandes problemas da humanidade é a pessoa responder a pergunta: qual o sentido da minha vida? O que eu vim fazer nessa vida? Para que eu existo? Normalmente, o jovem ele tem um problema muito grande com as influências verticais. Por exemplo, o pai, a mãe que está acima dele, o professor.
Mas com o horizontal, com o colega, ele não tem, às vezes não tem problema. Ele escuta mais o colega do que o pai. Aí às vezes o colega está lá usando droga, então ele dá mais atenção para o colega que está usando droga do que o pai que já tem experiências, ele já passou por situações semelhantes e pode ajudar a pessoa. Não, então ele não quer dar o braço a torcer e ouvir uma pessoa mais velha. Então isso também é um problema. Então a era da fartura, existe muita coisa acontecendo. Então o jovem ele tem que ter discernimento para optar sobre o que é mais importante e o que já pode ser descartado. Particularmente, eu não vejo como o jovem superar isso se ele não desenvolver, por exemplo, as bioenergias e, por exemplo, sair do corpo. Como que é isso, desenvolver energia, sair do corpo? Porque são conceitos, assim, bem importantes na Conscienciologia, muito estudados, né? Por exemplo, a gente, nas nossas palestras, em cursos, até em vídeos na internet da Conscienciologia, a gente vê, por exemplo, o trabalho com o estado vibracional, que ele pode iniciar com a circulação das energias, concentrando a atenção no alto da cabeça e movendo essas energias até os pés. No início, a pessoa possivelmente não vai perceber, com o tempo ela vai sentindo arrepios, calor, frio, ela vai sentindo choques elétricos, são vários sinais que ela vai sentindo que vai demonstrando que as energias existem. Até chegar um momento que ela sente que o corpo inteiro dela está vibrando energeticamente. E essa percepção, ela não é uma percepção imaginativa, ela é factual, ela tem fatos, você consegue sentir de uma forma bem clara essas energias. Então, a partir do momento que você começa a sentir melhor as suas energias, então, eu começo a ver os grupos onde eu estou indo, eles têm energias mais equilibradas ou mais doentias? Não sei, eu vou começar a trabalhar a energia, vou sentir o estado vibracional e vou ver. A partir daí, você vai começar a priorizar o que é melhor para você e o que já pode ser descartado. Então, outro exemplo, a projeção consciente, que é a saída do corpo físico e utilizar esse corpo que eu falei que é o psicossoma, o perispírito, o corpo astral, né, para interagir em outros ambientes. E às vezes, nessas projeções, você vai ter uma visão mais clara vamos dizer, desses grupos que a gente participa. Parece que com essas experiências o jovem fica mais lúcido, mais consciente para a sua realidade. E o ideal é que ele utilize isso para ficar mais lúcido, porque às vezes o jovem ele fica muito impressionado e muito eufórico com a projeção. Então aí ele pode desviar. Às vezes ele está procurando algo diferente, aí entra nas projeções dele e ele fica místico. Se aliena? Se aliena da realidade. E o ideal é conciliar. Não é à toa que a gente veio para essa dimensão, para essa vida humana. Então ela tem que utilizar essas ferramentas existentes para, vamos dizer, priorizar o que é mais importante. Ok, Paulo. Estamos conversando então com o professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis, a respeito do tema priorizações na juventude. Teremos um breve intervalo e na sequência continuaremos essa conversa agradável. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC,
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos então com Floripa em Foco, hoje conversando com Paulo Batistella do IIPC Florianópolis a respeito de priorizações na juventude. Professor Paulo, agora há pouco você falou uma série de priorizações e dificuldades que o jovem encontra, mas e você? Hoje você faz doutorado em Ciência da Computação, coordena o IPC aqui em Florianópolis, mas você começou cedo essa caminhada, né? Como é que foi? Como é que você chegou na Conscienciologia? Já faz um longo tempo que eu estou na Conscienciologia, mas nem sempre foi assim, com as metas tão claras e vamos dizer assim, desafios a ser encarados de uma forma tão natural como eu vejo hoje. Eu conheci a Conscienciologia com 16, 17 anos. A Conscienciologia estava iniciando naquela época. Não fazia 10 anos que a Conscienciologia foi proposta, né? A Projeciologia foi proposta. E aí, eu era ainda muito imaturo, 16, 17 anos, eu queria saber de festa, de conhecer pessoas. Não tem problema nisso, o problema é que naquela época que eu conheci a Conscienciologia, eu também comecei a fazer artes marciais. E aí eu achava, não, mas as artes marciais vão me ajudar mais, porque eu vou me expor mais, eu vou aparecer mais, vou conversar com mais pessoas, e eu não via os ganhos da Conscienciologia, até porque eu não entendia muito. E o principal, eu não tinha fenômenos parapsíquicos, para mim fazia lógica, fazia sentido que estava sendo falado nos cursos, mas eu não tinha vivência. Então era um negócio um pouco vazio para mim. E aí eu fiquei uns 6 anos nesse processo bélico, né, das artes marciais, e aí chegou um momento que eu senti que estava faltando alguma coisa. Nesse momento, lá pelos 24 anos, eu comecei a ter projeções conscientes com familiares. Até no final desse ano vai ter o CIPRO, que é o Congresso de Projeciologia. Eu vou apresentar um relato, são 2 relatos nesse artigo que eu escrevi, e um deles é uma projeção que eu tive lá aos 24 anos de idade, onde eu vi um avô meu, que ele já tinha dessomado o descarte do corpo físico, ou seja, já tinha morrido, já fazia uns 10 anos, e ele estava totalmente diferente, rejuvenescido, translúcido, levitando pelo ambiente, na projeção onde eu estava. Eu conseguia ver que existiam familiares projetados lá no ambiente, e ficava tudo muito nítido. Quando eu voltei para o corpo, eu fiquei me questionando, como é que quando eu estava fora do corpo, eu tinha uma lucidez tão grande de tudo isso que estava acontecendo, e quando eu retornei ao corpo físico, parecia que eu não tinha metade daquele conhecimento lá que foi apresentado. Inclusive o estado vibracional, eu vi ele se manifestar fora do corpo, e depois eu trouxe ele para o intrafísico, para esse corpo físico. Espontaneamente. Aí, o que eu vejo assim, desse momento ali da minha vida? Foi um momento de virada. E justamente no primeiro bloco que a gente trouxe, as imaturidades, eu comecei a ver as imaturidades que eu estava passando da vida. Uma certa crise? Vamos dizer assim, até certo ponto eu sempre soube das imaturidades, mas aquilo não me incomodava. Aí chegou um momento que a bola de neve foi crescendo assim, não, ou eu mudo agora, ou você é aquela pessoa com 50, 60 anos ou 80 anos que pensa, passei pela vida e não fiz nada de bom, não é nada de bom, nada de importante, porque eu surfava, fazia certo com os colegas, tinha mais de 30 amigos, às vezes, que a gente se reunia em casa, entende? Então, não era isso que... E o que é o importante que você descobriu ali? Bom, primeira coisa, é a satisfação íntima. Eliminação das inseguranças pessoais. Você tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar intimamente bem. Não adianta você mostrar para os outros que você está bem, mas intimamente você não está satisfeito. E às vezes precisa ser feita uma reciclagem mais profunda dos hábitos da pessoa, das priorizações, da rotina. E principalmente o que eu percebi energeticamente. Eu senti que eu era muito mais suscetível a influências energéticas. Hoje eu tenho um padrão de energia mais equilibrado, que mesmo que eu sofra influências, eu não sinto mais, vamos dizer assim, uma perturbação grande. Por exemplo,
Às vezes lá o jovem vai ter um relacionamento, aí ele fica 1 ano apaixonado pela pessoa e ele nunca fala com a pessoa que ele estava apaixonado. E aquilo lhe perturba a pessoa, porque ele fica sempre pensando. É como se fosse uma ideia que assedia a pessoa. E aí vem as consciências extrafísicas que vai influenciando a forma dela pensar, entende? Então hoje eu não tenho mais essa questão de ficar guardando o que eu penso ou de remoer algum pensamento por um período longo de tempo. Hoje você já sabe o que é prioridade, então. Sim, e a base disso que eu vejo, dessa prioridade, é quando você começa a fazer assistência. Porque daí você vê que a outra pessoa está melhor, a partir vamos dizer, dos seus exemplos, do que você vivenciou e do que você superou. E aí você começa a se sentir bem, porque aqueles exemplos começam a ajudar outras pessoas também. E isso vai te dando segurança. Agora, desde os 24 anos, já fazem 8 anos aí que eu aplico a técnica da inversão existencial, que é uma técnica da conscienciologia voltada para jovens que querem otimizar ou priorizar ao máximo a vida delas. Eu vi que eu ampliei o meu contato com os amparadores extrafísicos. Quem que são essas consciências? São consciências técnicas, o que a gente chama na conscienciologia de consciências cosmoéticas, ou seja, que tem uma ética que vai além dessa ética humana. E essa conexão, ela não é 24 horas, mas é um senso de estar amparado. E nos momentos que eu precisava, eu sempre sentia energeticamente a presença de um amparador. Por exemplo, em momentos da minha vida que eu, por exemplo, fui fazer prova do mestrado, eu sempre sentia a presença de amparadores energeticamente, sempre com aquela motivação e com aquela energia para fazer a prova durante 2 horas e não Isso tem a ver com a tua intencionalidade, né? Tem relação direta, Eliane, porque se você não está interessado tanto em superar as suas dificuldades e também não está se preocupando com o outro, não vai vir um amparador extrafísico para te ajudar. Porque você está muito preocupado com você mesmo. Agora, Paulo, você falou em inversão existencial, que é uma técnica da conscienciologia. E o tema que nós estamos falando, priorizações na juventude, tem a ver com um verbete que você escreveu, né, da enciclopédia, recim-invexológica. Poderia traduzir esse nome para a gente, que é um neologismo, são neologismos, né? Isso. Pode traduzir, explicar como é que é esse verbete? Hoje a enciclopédia da conscienciologia está com mais de 3 mil verbetes. Então, antigamente era só o professor Valdo Vieira, o propositor da conscienciologia, que fazia esses verbetes. Hoje já tem mais de 200 pessoas que escrevem verbetes. Aí nossa meta é chegar pelo menos a 500. Então, essa enciclopédia ela é extremamente técnica. Ela tem, cada verbete ou cada tema, ele tem mais 5 folhas, até menos, dependendo do verbete. Mas é extremamente técnico. As ideias, elas são baseadas em neologismos. Por exemplo, o tema que a gente está falando, recim-invexológico. Então, o que é esse termo que parece que é super difícil de entender? Mas é justamente isso, o objetivo da enciclopédia é fazer a pessoa pensar diferente, ampliar a forma de pensar. Então, sair do porão consciencial, ela precisa pensar de uma forma maior. Então, o que é? A recim é a reciclagem, mudança intraconsciencial. Por isso, reciclagem intraconsciencial. Que é uma mudança interna. Íntima, é mais importante. Não adianta você só mudar a roupa, por exemplo. O jovem, ele pode ser visto assim muito imaturo. Daí ele muda a roupa, começa com umas roupas mais sérias, ok. Mas se ele não tem conteúdo, vai ficar só o externo. Então ele tem que mudar intimamente. Então a reciclagem íntima, a forma dela pensar, as sinapses, as conexões neuroniais dela. Invexológica em qual sentido? Que desde a juventude ela vai priorizar essas reciclagens, essas mudanças. E para a pessoa acessar esse verbete, Paulo? Esse verbete está disponível na enciclopédia da conscienciologia, você pode baixar da internet. O Google é uma ótima ferramenta para você baixar, você pode digitar lá recim-invexológica. E pode baixar o verbete, pode também no YouTube assistir a aula que eu ministrei explicando esse Coloca o teu nome e o tema do verbete. Isso. E também no site tertuliaconscienciologia.org. Ali tem todos os verbetes, né? Existem outros verbetes também que eu escrevi sobre inversão existencial. Existem outros pesquisadores que
falam sobre inversão existencial, e vale a pena porque a inversão existencial é uma virada de mesa desde a juventude. Paulo, e o que está acontecendo no IIPC essa semana? Bom, a gente está cheio de eventos, né? Sexta-feira a gente tem a nossa palestra no edifício Maxins, na Avenida Rio Branco, aqui no centro de Florianópolis. No sábado, a gente vai ter uma aula experimental do curso que se chama CPC, que é curso de Projeciologia e Conscienciologia. Ele é um curso que tem relação direta com o meu verbete, que é reciclagem. É um curso para quem quer estudar a projeção, quer estudar as energias, mas aplicado às reciclagens íntimas. Ele é um curso mais extenso, ele tem 6 meses de duração, vai ser de 15 em 15 dias. E nessa aula experimental do curso, pode vir, ele é de graça, ele não tem nenhum compromisso de fazer o curso se a pessoa vir na aula, mas é mais para a pessoa sentir como é que é uma aula de conscienciologia. No final dessa aula tem um trabalho energético. O próprio tema da aula é sobre energias, né, Paulo? Isso, o tema da aula é bioenergias. Aí a gente já falou de bioenergias aqui nas entrevistas, né? Então é interessante que nessa aula vai ser aprofundado mais ainda o tema. E no sábado temos também uma palestra em Blumenau, como o programa é assistido pela internet, então não tem fronteiras. Em Blumenau haverá uma palestra na Livraria Catarinense do Shopping Noi Market sobre o livro Autocura através da Reconciliação, da professora Malu Balona. Isso, e entrando nesse tema, em agosto a gente vai estar iniciando um novo curso, é um curso inédito do Instituto, que é o Pacifismologia. É um curso que ele trata da pacificação íntima, e da necessidade de você, em primeiro lugar, se pacificar para depois começar a ajudar os outros também a se pacificar. Um curso bem interessante e vai ter em Florianópolis e Criciúma também, Isso, né? E Blumenau também. Blumenau também, ok. Paulo, muito obrigada, né, pelas palavras aí que você trouxe a respeito de priorizações, tanto para o jovem quanto para a pessoa, né, qualquer idade, pensar nessa questão. Claro, às vezes a pessoa de mais idade, ela está preocupada com, assim, eu não vou me preocupar com a juventude. Não, você vai se programar para a próxima vida. Ou, às vezes, alguém da família que você possa ajudar, um neto, sabe? Um sobrinho pode ajudar a pessoa a ter mais maturidade. E até fornecer esses materiais para o jovem ter acesso pela internet e tudo. E ali você já faz uma assistência, faz um esclarecimento, né, Paulo? Às vezes você vai ser a pessoa que vai ajudar aquele jovem a fazer uma reciclagem muito séria. E às vezes a gente fica sem ferramentas para ajudar os jovens. Então, a Conscienciologia tem várias ferramentas aí que pode estar dando uma virada de mesa aí na vida da pessoa. Muito obrigada, Paulo. Vem aqui outras vezes, né? Tem muito assunto aí para conversar com a gente. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos. Até a próxima. Ok. Agradecemos então a sua audiência, telespectador e internauta, também a equipe aqui da TV Floripa que sempre nos recebe tão bem, e até a próxima semana, até a próxima quarta-feira. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.